Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É por causa de versículos como este da Palavra de Deus que nós nos juntamos em oração e insistimos diante do nosso Deus. A Maria Luísa Costa está agradecendo a Deus pela sua família, porque o Senhor os tem guardado, e pede pelos nossos governantes. A Sônia e o Curtinaites sempre irão ser gratos a Deus por tudo que Ele fez e fará em suas vidas. Ele nunca os deixou sem o pão de cada dia. E informam que o irmão Sampaio fez a cirurgia da próstata e está se recuperando bem em sua casa. A irmã Eliana Fichernes, ela agradece pela Camila, sua sobrinha, que completou mais um ano de vida no dia 2 de agosto, o último domingo. E também agradece pelo seu filho Victor, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira. A Aldenira Lugarese agradece as orações dos irmãos pela boa recuperação da cirurgia do seu filho André. Ele está bem e agradece a Deus por Deus estar lhes protegendo até aqui. O Edson Danhone agradece pelo segundo ano de vida do seu neto Estevão, nesta terça-feira. Hércules Alcântara continua pedindo pela sua esposa Marlene, suas tias Matilde e Maria, e pede que Deus esteja abençoando o Vitor, que completou 13 anos, este pedido que já mencionamos. O Laércio Barbosa pede a Deus pela sua vida profissional, pela vida da sua esposa, do Igor e do Danilo. E ele coloca um pedido especial pelos sonhos do Igor. A Débora Baldi, ela pede pela vida profissional e vida espiritual do seu marido, Júlio. A Ana Carvalho pede pela sogra da sua filha Lígia, a dona Doralice, que não está bem de saúde. E também ela continua pedindo pelo seu pai, que sofreu um AVC. O André Lugarese está agradecendo a Deus, porque após ter feito uma cirurgia para a retirada de pedra do seu organismo, hoje ele retirou o catéter e já está quase vivendo na normalidade. Louvado seja Deus pela bênção na vida do nosso querido André. Meus irmãos, também devemos nos lembrar da Gorete, do Sérgio e de todos os familiares pela perda neste domingo, o falecimento do Vanderlei. O Vanderlei foi batizado por mim, o Vanderlei já tocou na banda da nossa igreja e faleceu aos 66 anos de idade. A nossa oração para que Deus esteja confortando, e o Vanderlei deixou a sua marca também aqui na nossa igreja. Então, feche os seus olhos, abra o seu coração e coloque os pedidos que foram mencionados aqui. E se você tem algum pedido que não foi mencionado, coloque-o também diante do Senhor. Façamos deste um grande momento de poder na presença do Senhor. Querido Deus, nós mais uma vez estamos diante do Senhor. O Senhor está perto de nós a todo momento. O Senhor nos ajuda, mesmo que não percebamos. O Senhor é bom e o Senhor nos anima a continuar te buscando de todo o coração. Ó Deus,
surgiram vários motivos de gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque toda coisa boa vem do alto. O Senhor tem guardado as nossas famílias, como tem guardado a Maria Luísa, o José Amâncio, a Sônia, o Cortinaites. O Senhor tem dado anos de vida para a Camila, para o Vitor. O Senhor tem abençoado o André na sua recuperação. O Senhor tem sido tão bom para com ele. O Senhor tem dado mais um ano de vida pelo Estevão, o netinho do Edson. Que o Estevão cresça em sabedoria, graça diante do Senhor e diante das pessoas. Ó Pai, o Senhor tem nos abençoado. Eu te peço, Senhor, que tu recebas os pedidos também nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a Marlene na sua recuperação, a dona Matilde, a dona Maria. Toma essas vidas nas tuas mãos. Eu te peço também pelo Júlio, com as suas dificuldades espirituais e também na sua vida profissional. Cuida da saúde dele, guarda-o de todo mal. E te peço também, ó Deus, que tu estejas abençoando a dona Doralice, onde ela estiver neste momento, colocando a tua mão cheia de graça sobre a sua vida. E abençoa também o pai da Ana ali, onde estiver. Guarda esta família, Senhor, de todo mal. E mais uma vez, ó Deus, nós queremos colocar a Gorete nas tuas mãos, que perdeu seu marido. Queremos colocar o Sérgio, que perdeu seu irmão. E a todos aqueles que perderam um amigo. Ó Pai, que o Senhor esteja confortando e guardando. Muito obrigado, Deus, pelos anos de convivência com aquele teu servo. Pai de amor, visita cada pessoa, aqueles pedidos que não foram mencionados, tira a angústia, tira a ansiedade, tira o medo do nosso coração e ajuda-nos a prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Espera ver a sua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Declare isso. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De dar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleço.
fez, mas a que Jesus deixou em nós. E você faz parte desta nova geração que tem a marca de Cristo. Aleluia! Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Boa noite, queridos. Tudo bom com vocês? Tudo na paz? É um prazer, né? É um privilégio a gente estar junto para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Para mim é uma honra, uma grande alegria, né? A possibilidade de contribuir com a Igreja do Senhor nessa série, né? De mensagens, uma vida com propósitos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Silvio, que tem permitido que a gente estivesse junto aí, né, contribuindo com esse tema tão interessante e tão importante para as nossas vidas, né. Eu agradeço realmente de coração, viu. E assim, hoje é a terceira mensagem dessa série, né. Se você não acompanhou as duas primeiras, eu aconselho você a ir assistir, né, a mensagem do pastor Silvio falando sobre adoração na quarta-feira passada, a do Guilherme no domingo falando sobre comunhão. Na do pastor Silvio na quarta-feira eu fiquei muito contente, né? Também é bom aqueles detalhes que a gente sabe, né? Que muitas coisas a gente precisa ser lembrado, né? Que nem a gente tem ouvido falar, né, que nos últimos dias o povo tem que ouvir novamente que a grama é verde, né? Aprender de novo, né? E não é fácil, mas eu louvo a Deus porque aquilo que o pastor Silvio falou foi muito importante sobre o sacrifício de louvor, né? Sobre o momento de você adorar, mesmo quando você não tem condições, seja por qualquer motivo, você vai prestar adoração, né? Sobre viver o culto a todo momento, né? Isso foi muito importante. E lembrando também um pouco do Guilherme, né? Quando ele falou sobre comunhão, eu lembrei que ele falou de uma igreja que ele foi num evento, que o irmão furou a fila, né? E depois pediu desculpa, né?
Isso é muito interessante, né? Que comunhão será que a gente tem com o povo de Deus, né? E isso é tudo, né? Muito interessante. E hoje a gente vai falar justamente sobre discipulado. É, com base naquilo que a gente tem visto sobre uma vida com propósito, né? Esse livro que é muito bom. Eu o que ficou reservado aqui para mim falar foi Vivendo para ser parecido com Jesus. E alguns textos, né, que são base para nossa reflexão. Primeiro, Romanos 8:29. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Efésios 4:15. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos amor, a semelhança de Cristo em tudo. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso é tremendo, né? A gente vai falar sobre ser realmente parecido com Cristo, ser o pequeno Cristo, né? Ser um cristão de fato. Não só ter o nome de cristão, mas realmente fazer a diferença como cristão, né? Irineu Lyon de Esmirna, ele diz assim: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Que profundo, né? Então, irmãos, baseado nisso, a gente vai ter hoje, nesse terceiro tema, né? A gente tá tentando, assim, assimilar. É claro, eu falo tentando porque a gente é imperfeito, né? Nós temos que procurar por onde fazer isso, né? Mas realmente, em que será, qual o propósito que a gente veio aqui para a Terra, esse terceiro aspecto? O que será que chama a atenção da gente sobre ser discípulo de fato, realmente, de Cristo, né? Lá a gente acabou de ler Romanos 8:19, que fala sobre sermos conformes à imagem do seu Filho, né? Esse terceiro propósito fala do plano de Deus, que Deus sempre teve em relação a mim e a você, que é tornarmos semelhante a Jesus Cristo, né? Isso se chama discipulado. Desde o início, Deus planejava criar seres humanos semelhantes a si. Não interpretem isso mal. A gente tem que esclarecer, né? Ele não está querendo que a gente seja deuses, né? A gente nunca vai ser um Deus. Mas o Senhor quer que a gente seja santo, separado, né? Eu me lembrei agora, queridos, sobre um canal que eu sigo, que é o Jesus Cop, que na verdade é cópia de Jesus, né? É do Douglas Gonçalves. Eu aconselho você também a seguir no YouTube, no Instagram. E eu estava ouvindo uma mensagem dele de 2015, que falando sobre ser cópia de Jesus, de fato, né? Fábrica de cópias de Jesus. E ele fazia uma analogia assim: se a humanidade, se toda a história do mundo, né? Desde lá de Gênesis até o final dos tempos, né? Depois de toda a conclusão lá do Apocalipse, fosse resumido num filme de 2 horas. O que a minha e a sua vida ia impactar? Qual seria a relevância da gente nessa história que Deus preparou para a humanidade? Aí ele fazia a seguinte interpretação: que na verdade a gente foi chamado aqui nessa terra, queridos, para fazer a nossa parte como servos de Jesus Cristo, para andar como ele andou, para levar a mensagem dele, porque tudo tem a ver com Cristo. Toda a história humana tem a ver com Cristo, né? Não com a gente, com Cristo, porque de fato Cristo sim é o que importa. Tudo é por ele e nada é para nós, mas tudo é por ele e para ele. Amém? Eu lembro disso também para a gente
ter uma noção de como a gente é limitado, de como a gente... Não é que a gente não é importante, nós somos importantes para o reino, justamente para poder mostrar para esse mundo que vale a pena servir Jesus. Mas a gente a nossa passagem aqui é muito rápida, muito significante. Nesse último domingo, apesar de ser um dia alegre para mim, porque foi meu aniversário e tal, mas no final da tarde a gente acabou recebendo uma notícia muito triste do falecimento do irmão Vanderlei, que eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho, de conhecer um pouquinho, né, por causa da música, porque eu dei aula pra Gorete e tudo mais, e de repente, de uma maneira tão inesperada, ele se foi, né. Mas todos nós chegaremos nesse ponto. Só que relevância que a nossa vida fez aqui nessa terra, queridos. Daqui a 80 anos, eu acredito que não vão mais lembrar quem eu sou, não vão mais lembrar que eu estava trazendo uma mensagem, ou o que eu deixei aqui, se eu fui músico, se eu fui um ministro de louvor, mas a palavra do Senhor Jesus tendo sido passada por mim, essa sim permanece. É claro, isso a gente tem que ter consciência de que a palavra que tem poder, né? E é por isso que agora a gente vai entrar sobre como ser discípulo e como fazer discípulos, baseados agora, né, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de João 10, do 1 ao 21. Rapidamente a gente vai meditar aqui nesse texto, fazendo uma referência a si mesmo, por ter entrado pela porta de Jerusalém. Ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos ver através das palavras do próprio Jesus quais são os seus maiores desejos para as nossas vidas. Amém? Antes de tudo, queridos, vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por este momento, né? Te louvamos, Senhor Jesus, pela infinita bondade e misericórdia. Te pedimos para que fale conosco e que o seu nome seja glorificado através daquilo que a gente vai ouvir, meditar, e que possamos assim também guardar e praticar, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Então, João 10, do 1 em diante diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviam. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a vida pelas minhas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam:
ele está endemoniado e enlouqueceu. Porque ouvi-lo? Mas os outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode o demônio abrir os olhos dos cegos? Então, que interessante, né? Olha só. Vamos ver então, baseados aqui nesse texto que a gente leu de João 10, do 1 ao 21, como ser parecido com Jesus. Para ser parecido com Jesus, a gente precisa, primeiro, confiar plenamente em suas intenções. Né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha só, eu lhes asseguro, né? Ele está dizendo que você pode confiar nele. Quer dizer, então, que se a gente entende o que a palavra está nos dizendo, nós entendemos que a gente tem que entender que ele quer que nós tenhamos confiança, né? Então, primeiro a gente vai ter confiança e depois nós entendemos que nós temos que ter segurança também. Né? Ou você confia tudo a Jesus, ou você não confia nada. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando de quem ele é. Está abrindo o coração para cada um de nós. Então a gente tem confiança e por isso a gente é seguro que ele é Jesus. Né? Segundo ponto, esperar pela passagem das portas, que ele abrirá. O porteiro abre-lhe a porta. Jesus é quem abre as portas para a nossa vida. Né? A linguagem de portas era muito comum, porque além das casas, todas as cidades tinham portões. As cidades antigas também eram fortificadas. Era algo muito importante. E Jesus se apresenta de forma muito clara ao seu povo, como a porta. Né? Não uma porta, a porta. O caminho. Não é verdade? Como está escrito em Apocalipse 3:7. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Um servo só pode ter o que o seu Senhor lhe conceder. Então, resultado disso, né, confiando que ele vai abrir a porta, a gente está seguro e ele nos dá a direção. A gente tem a direção, a gente tem essa segurança. Terceiro ponto, ter um relacionamento pessoal com ele. Né? O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Seguir a Jesus não é simplesmente seguir uma religião. É muito mais. É aceitar um relacionamento pessoal de amor. É assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que o ama profundamente, ao ponto de dar a sua vida por você. Por você. Você é uma ovelha do Senhor? Então creia. Jesus nunca vai lhe chamar de qualquer coisa e também nunca te deixará sem direção. Olha só, queridos. O mundo está perdido. Jesus disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, lá em Lucas 19:10, não é verdade? Você é ovelha, filha. Você é ovelha, servo, amigo. Em Jesus a gente encontra identidade. Nós sabemos quem nós somos. Amém? Quarto ponto para nos fazer parecer com Jesus. Desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. Lá no versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. E a estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Ao decidir crer em Jesus e aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Deus, ele não somente deseja que você aos domingos em um culto, ver você aos domingos em um culto. Ele deseja fazer parte da sua vida, ajudando inclusive em suas decisões pessoais para te conduzir ao melhor. Diz o texto que depois de conduzir, ele vai adiante de suas ovelhas. Ele é responsável pela sua vida quando você o obedece. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz, alguém ensinável, não é verdade? No versículo 28, também fala, né? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão.
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Com Jesus adiante de você, você estará absolutamente seguro. E o melhor estará por vir em seu futuro. Não existe como errar, não tem erro. Jesus deseja que o melhor é para você aqui nessa terra também. Né? Em Jesus a gente conta prosperidade de fato. Né? Quinto ponto, ter a esperança firmada nele. Lá nos versículos 9 e 10 diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tudo precisava passar pela porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. Quem passar por ele encontrará pastagens, isto é, coisas básicas de subsistência natural. Uma porta que conduz a pastos verdes. Pense na força dessa metáfora, no lugar onde só existe pedra e areia por todo o lado. Talvez a sua vida esteja assim, né? Só o deserto. Agora, Jesus deseja dar a vida eterna, a glória, o paraíso, o céu. Você deseja ir? Jesus deseja dar a você algo grande, algo sobrenatural, algo que realmente só Ele pode te oferecer. Né? Vocês lembram da lenda da fonte da juventude? Essa lenda foi gerada no coração do homem justamente por causa da fome da eternidade, né? Mas a gente sabe que só Jesus é a fonte da eternidade. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. E o preço já foi pago, como lá no versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a sua vida por nós. Amém? Está escrito lá em João 3,16, todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer viver para sempre? Você deseja imortalidade? Através de Jesus você pode. Com Jesus você nunca vai morrer. Glória a Deus. Né? Ele morreu a nossa morte para que a gente tenha a sua vida. Aquela canção que a gente tanto já cantou, né? Em Jesus a gente encontra com certeza a salvação. Sexto ponto, buscar um relacionamento de intimidade para que a gente realmente tenha afinidade e se pareça mais com Jesus. Eu sou um bom pastor, lá no versículo 14 diz: Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso significa intimidade, amém? Isso só Ele mesmo pode dar a você através do seu Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Ele te conhece por dentro e deseja que você o conheça da mesma forma. Somente Jesus deu a sua vida, se sacrificou de forma extrema para que você entendesse, aceitasse, recebesse e desfrutasse desse sacrifício de amor tão grande. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Né? E dou a minha vida pelas ovelhas. Lá no versículo 15 já diz. Jesus não deseja glória, fama. Nada disso. Ele só deseja que você o reconheça, né? Que você entenda seu plano de amor e que você foi simplesmente por você que ele fez tudo isso. Em Jesus a gente encontra crescimento. Sétimo ponto. Sétimo e último ponto. Se posicionar perante a palavra, né? Para que a gente possa, de fato, se parecer mais com Cristo. Lá nos versículos 19 ao 21 diz: Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Porque ouviram? Mas outros diziam: Essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? O que você fará de Jesus em sua vida? O que você fará de suas palavras? Qual a sua escolha? Você não pode ficar neutro, alheio, indiferente. Você precisa se posicionar. Depois de conhecer o Evangelho, a gente precisa escolher Jesus de fato. Porque em Jesus a gente encontra transformação. Não tem como a gente conhecer a Cristo e ficar sendo a mesma pessoa. Né? A gente entende sobre tudo isso
a gente chega a uma conclusão de que, dando crédito a essa palavra, a gente vai entender que a gente precisa ser chamado, a gente precisa ser de fato discípulo de Jesus. Somente Jesus te conhece e te chama pelo nome, como a gente viu no versículo 3. Somente Jesus aponta os caminhos e a direção certa para a nossa vida, é no versículo 4. No versículo 9, somente Ele supre as nossas reais necessidades. No versículos 10 e 11, somente Ele nos oferece a vida abundante. E no versículos 14 e 15, somente Ele nos concede a vida eterna. A gente possa realmente viver uma vida cristã plena, né, com plena satisfação. E assim também ser testemunha e fazer novos discípulos. Né? Que a nossa atitude, como diz lá Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Né? Agora, querido, eu não sei o que você está passando hoje, né? Há muita gente ferida aqui nessa terra, muita gente magoada, dividida, decepcionada, triste, precisando de referência. Será que a gente tem sido referência para este mundo? Será que a gente realmente se parece com Jesus? Eu me lembrei agora rapidamente de um testemunho de um irmão amigo meu, o Marco Antônio Tito, que quando a gente era adolescente ele trouxe uma mensagem que chamou bastante a atenção da gente. O pai dele era na época policial civil e depois trabalhando na delegacia como escrivão, né? E conhecia bastante gente do meio militar, porque também já tinha sido militar do exército. E ele, andando na rua, isso é o Marco Antônio, andando na rua, aqui da vila mesmo, num certo dia, né, despreocupadamente, parou um carro do lado dele, com os vidros filmados, abriu o vidro, um rapaz olhou para ele, nunca tinha visto aquele rapaz, e o rapaz encarou para ele e falou assim: "Você é filho do Machado?", né? Porque o sobrenome deles é Machado. E ele já ficou todo preocupado, né? Porque o pai dele era militar, né? Aí ele falou com um certo receio assim: sou sim. Aí o rapaz abriu o sorriso e falou: "Poxa, você é a cara do seu pai, não tem como falar que não é filho dele". E aquele foi a chave, né, da mensagem que ele ia trazer, que era a gente se parecer com o nosso pai. Será que de fato nós temos vivido para que o mundo veja em nós algum traço de Jesus? Né? Será que a gente tem vivido para poder levar a humanidade, através da nossa vida, a conhecer a Jesus? Será que eu e você temos feito a diferença para que as pessoas se interessem por nós? Eu ouvi também o Douglas Gonçalves falando sobre a vizinhança, né? Testemunho de alguns irmãos que ouviram os vizinhos, né, falando sobre o relacionamento, né, deles na casa deles, e os vizinhos se converterem, né, por verem testemunho. Que coisa tremenda, né? Que eu e você realmente tenhamos essa percepção e levemos almas para o reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, né? Uma semana abençoada. Nós estamos juntos aí. Sinta-se abraçados, tá bom? Deus abençoe. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil
brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.